Ó, vou te falar um negócio. Tem hora que aguentar o cônjuge é trabalho assim, exaustivo, entendeu? É ato heróico. A gente sabe que matrimônio não é fácil. E a gente sabe também que viver reconciliado é um pré-requisito fundamental para ter um bom casamento, para ser feliz no casamento. A gente sabe da dificuldade que em muitas situações é o perdão, as situações graves que às vezes acontecem nos matrimônios, mas não é somente nestas situações que somos convidados a perdoar, porque quem não consegue dar o passo nas pequenas coisas não vai conseguir dar este passo de perdão nas grandes coisas. Então nós vamos falar um pouquinho da importância, da necessidade do perdão, que passa também pela questão das virtudes que nós vimos falando aqui no nosso canal. Sim, e que vai além do sentimento. Muita gente confunde perdão com sentimento. Mas como que eu sei que eu perdoei fulano? Como que eu faço para perdoar se meu coração tá fechado? Nós vamos falar disso depois do chicotinho. Então vamos, chicotinho. Você já estava esquecendo, né? Eu? Não. Tava assim? Tava mesmo. Eu e a Déia, nós temos 8 anos de casados e neste processo de 8 anos de matrimônio a gente já teve que se perdoar muitas vezes, tá? Acontece muito. Então, às vezes você vê a gente aqui, uma faceta da gente, né? No vídeo, olha que como que eles dão certo e tudo. Nós damos certo mesmo, graças a Deus. Mas assim, existem diferenças, existem conflitos entre nós. A gente tem que se acertar. Então, a gente se dá muito bem, a gente briga pouco, graças a Deus. A gente, né, Déia? A gente não é de ficar com discussão. A gente porque eu fico engolindo seu saco. É porque ela sabe perdoar, entendeu? Aí é o exemplo, nessa mulher é um exemplo. É porque eu sou muito humilde. Não, mas essa é uma realidade. Por que que isso acontece? Porque já nas pequenas coisas é preciso fazer o exercício de perdoar. Porque se a gente fica deixando a coisa passar e dependendo do seu temperamento, se você for aí um melancólico, você vai ficar remoendo isto, ressentindo isto vai azedando o relacionamento. É por isso que eu falava no início da importância da gente perdoar nas pequenas coisas, porque as pequenas situações do dia a dia, aquela palavra mal dada, aquela resposta ríspida, aquela impaciência, aquele favor que o outro pediu e você não fez, todas estas coisas vão ficando ali, armazenadas, né? Meio que arquivadas, e chega uma hora que o seu HD enche e aí não dá mais. E aí o que vai? Não vai ser uma conversa amigável, vai ser uma explosão e você vai vomitar sobre o outro todas as suas mágoas, os seus ressentimentos, e isso não vai ser positivo para ninguém, principalmente. Pera só um pouquinho. Esse passarinho tá muito forte. Ah, o passarinho. Gostoso o canto do pássaro, né, gente? Não tem problema. Deixa ele, Tiba. A gente mora na roça. Não tem jeito de não ter canto de passarinho. É irritante, velho. Não, pra mim não tá. Ó, foi tocar o passarinho. Ó lá, brabo com o passarinho. Ó, perdão, Tiba. Perdoa o passarinho. Eu perdoo, mas ele não quer ele perdoar. Tiba, tá. Se concentra, foco vamos lá, esquece o passarinho. Isso. Então, eu tava falando que... É interessante o que você falou, né? Não, eu falei. Eu perdoo, mas eu não quero passarinho perto de mim, não. Aí, é que você é sanguíneo e tem dificuldade de concentração. Agora fica lendo os livros do Ítalo Marcilli e fica dando lição de temperamento na gente. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Eu tava falando o que mesmo, Déia? Tava falando... Que você perdoa, mas não quer o passarinho perto de você. É, exatamente, né? Algumas pessoas a gente tem que perdoar assim, tá? Não é o caso do cônjuge, tá? Não, mas existem pessoas que fazem tão mal pra nós, que prejudicam tanto a gente, né? São pessoas que são mau caráter mesmo. São pessoas ruins, maldosas. Crápulas, exatamente. E eles querem o mal da gente. Essas pessoas a gente tem que perdoar também. É claro, nós temos que perdoar também. Mas aquele perdão assim, olha, eu te perdoo de todo o meu coração, tá? Você está livre do meu coração, não está amarrado aqui, te perdoo. Mas olha, longe de mim, tá? Uma coisa é eu te perdoar, outra coisa é eu querer conviver com você. Eu preciso amar essas pessoas. Amar, beleza, eu preciso amar você, eu te amo, tá? Vou chegar ao ponto de te amar. Não agora, mas eu vou chegar lá. Mas eu não quero conviver com você, porque você está me prejudicando.
Você não precisa falar isso pra pessoa, mas você não é obrigado a trocar abraços, beijos com essa pessoa. Você não é obrigado a ir pra casa dela e conviver todo final de semana pra provar que você perdoa e agora ama. Não, algumas pessoas que de fato que são maldosas, você perdoa, ama, mas ele lá na vida dele e você na sua vida, para não ter grandes problemas. Ok, mas e com o cônjuge não, que já convive não é assim. na mesma casa? Não, aí não pode, não vale essa regra. Não vale, né, não vale, não vale, porque o cônjuge, ele está ali, ele faz parte da sua vida, ele é a mãe de seus filhos, ele é pai de seus filhos. Ele é a mãe, não? Ela é a mãe dos seus filhos, ele é o pai dos seus filhos. Enfim, é uma só carne, não dá para separar uma carne só. Exatamente. Então, o perdão, né, dentro do matrimônio, ele requer esta decisão, sim, mas ele requer também firme decisão de voltar a amar com todas as suas forças, de se doar, de se entregar da mesma forma que Jesus. Eu te perdoo e eu te amo e eu continuo dando a minha vida por amor a você. Mas e quando a ofensa é muito grande? Eu fui traída, ele cometeu adultério. Gente, é claro, é um pecado horrível, né? Porque quebra, né, essa beleza do matrimônio que nós somos chamados a viver, que é a fidelidade. Porém, também por aqueles que fizeram as piores atrocidades, Jesus morreu na cruz. Então, também numa situação de adultério, numa situação de desrespeito, nós somos chamados a perdoar, porque também nós, todos os dias, cometemos infrações graves ou leves contra Deus e Ele continua nos perdoando e continua nos amando. A chave dessa questão do perdão no matrimônio é a compaixão, porque se o outro cometeu um ato destes, né, do adultério, por exemplo, é porque ele está tão longe de Cristo que ele merece de mim compaixão e oração. Quanto eu vou precisar rezar por este meu esposo, por esta minha esposa que cometeu este adultério, porque ele está tão longe de Deus que eu preciso trazê-lo de volta, para que ele reconheça o amor de Deus, para que ele reconheça que é na nossa família que nós somos felizes, é esta história que nós somos chamados a viver. Sabemos que não é fácil a gente perdoar. Agora, perdão também não é sentimento. Grave isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Perdão não é um sentimento gostoso, tá? Ai, que delícia, eu perdoei. Não, às vezes vai ranger no teu coração, porque o perdão, ele é uma sentença de liberdade para a pessoa, né? Você assume, não, essa pessoa, ela me feriu, ela é culpada, mas eu a liberto, eu a absolvo, eu a perdoo, ela está livre. Isso dói, porque no fundo o que a gente quer? A gente quer justiça, a gente quer vingança. Essa nossa natureza corrompida clama por essas coisas, né? E a gente não quer ver livre o outro que me prejudicou. A gente quer que ele pague tudo que ele fez contra a gente. Por causa da nossa inclinação ao mal, essa ao nossa orgulho, natureza, né? Esse orgulho de querer sempre ter a última palavra, de querer ter sempre a razão. E o que nós somos chamados a viver? A virtude da humildade. Então, dar o passo em direção ao outro. Talvez o outro esteja lá acumulando erro sobre erro e você está com a razão na situação, mas você vai dar o passo, você vai se aproximar. Veja o que Jesus poderia ter feito para colocar no seu devido lugar aquelas pessoas que o maltratavam. Eu falo aqui de Jesus porque ele é o exemplo de homem perfeito, é o exemplo de amor, de perdão, é aquele que nós precisamos imitar. E quando nós temos dificuldade de perdoar alguém, é para ele que nós temos que olhar. Porque morre perdoando. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma nós, né? Na hora que um cônjuge dá um escorregão feio no matrimônio, Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz. Da mesma forma, é o modelo de Jesus, é o exemplo de Jesus, o humilde, o servo, aquele que ama sem medida, aquele que perdoa, né, sem ficar ressentindo a coisa. O passo do perdão traz para quem perdoa uma carga de virtude tão grande, gente. Nós nos aproximamos tanto de Deus numa situação destas, damos um passo tão grande em direção a Deus. Sim, a gente falava que a gente liberta o outro com o perdão, mas a gente também se liberta com o perdão. Como somos beneficiados quando perdoamos. E essa liberdade que a gente recebe, a gente não recebe pelos sentimentos. Isso é muito importante. A gente acha que é o sentimento que é a referência
para nós. Não, o sentimento vai ser aliviado aos poucos. Isso cabe a Deus e ao tempo. Agora, que será uma grande libertação para mim quando eu perdoar? Sim, será uma grande libertação, porque o rancor, a mágoa, ela corrói o próprio coração de quem sente. Então, quando Jesus ensina no Pai Nosso, Pai, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente está pedindo perdão a Deus e a gente está pedindo a Deus que a medida do perdão para nós seja a mesma medida que eu uso de perdão para o outro. Perdoai as minhas ofensas assim como eu perdoo quem me ofende. Agora, tem algo muito lindo nisso. Porque se eu perdoo o outro, eu tenho a garantia pela palavra de Jesus que eu serei também perdoado por Deus. Então, depois que eu perdoo o meu cônjuge, eu posso rezar assim: Senhor, perdoe então os meus próprios pecados, que são muito maiores do que aqueles que o meu cônjuge cometeu contra mim, ou que uma pessoa cometeu contra mim. Então eu reclamo o teu perdão pela tua promessa. O Senhor mesmo disse que perdoaria na mesma medida que eu perdoasse o meu irmão. E a gente entende que isso é muito grave, porque a consequência também de não fazer isso, de não perdoar, ela é terrível, porque ali está incluído: se eu não perdoo o outro, Deus também não vai me perdoar, porque a dívida que o outro tem comigo, ela é muito menor do que a dívida que eu tenho com Deus. Essa é uma grande chave, Tiba. É ter consciência de quem nós somos, do barro que somos feitos, da nossa condição miserável. Porque se não é a graça de Deus na nossa vida, nós somos capazes de fazer coisas piores do que o nosso esposo ou a nossa esposa fez. Então, ter esta humildade de reconhecer: eu poderia ter feito coisa pior, e quantas vezes já ofendi tão gravemente a Deus e Ele misericordiosamente me perdoou, me abraçou novamente, me trouxe para perto dele pelo sacramento da reconciliação, pela Eucaristia, me aceitou de volta. Quando eu me coloco numa posição de superior, de orgulho, de arrogância, eu afasto cada vez mais este pobre pecador que pisou na bola comigo, de mim e de Deus. Então a atitude é reconhecer: eu poderia ter feito coisa pior. São Francisco de Assis dizia, vocês me chamam de santo, porque as pessoas falavam: você é santo, Francisco, santo. Aí ele dizia: vocês me chamam de santo, mas se o fio que me prende a Deus se rompesse, eu teria filho com todas as prostitutas de Assis. Ele tinha consciência da sua fragilidade. Nós somos frágeis, Quem reconhece a própria fragilidade, a própria miséria, também compreende o outro e tem compaixão do outro e tem misericórdia do outro e perdoa o outro. Se a gente é chamado a fazer isso com as pessoas que nos ofendem por aí, quanto mais dentro de um matrimônio, onde a pessoa é uma comigo pelo sacramento. Diz a palavra de Deus: quem quer mal à própria carne, São Paulo vai dizer. Eu vou repetir aqui, eu sei que às vezes é difícil, gente, e é mesmo. Jesus não veio só falar: eu te aliviarei, mas também disse: toma a tua cruz e me siga. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus vai falar para Pedro quantas vezes ele deveria perdoar. Porque perguntou: quantas vezes, Senhor? Até 7? Aí Jesus vai falar: não, até 70 vezes 7. Ou seja, sempre, todas as vezes. E depois Jesus conta aquela parábola onde o patrão perdoa o servo que o devia muito, e depois aquele servo sai dali, agarra o companheiro e fala: me paga o que você me deve, e não perdoa o companheiro. Então aquele patrão chama o empregado e diz: mas eu te perdoei toda a dívida, não devia você fazer o mesmo com aquele que te deve? E pega aquele homem, joga no calabouço ali, vai haverá choro e ranger de dentes, uma alusão ao purgatório, ou ao inferno, para nos ensinar que o perdão é condição básica para a vida cristã. E o perdão, além de trazer tantas virtudes para nós, ele nos ajuda a não nos distanciarmos daquele que escolhemos para ser uma só carne. Porque à medida que não vamos dando perdão, vamos ficando cada vez mais distantes, nos afastando do coração do outro. E isso é péssimo para o casamento. Não é um sentimento, eu estou sentindo que eu quero perdoar. Não, às vezes a gente não quer. A maioria das vezes não queremos perdoar. Mas a gente toma uma decisão: eu perdoo. O sentimento deixa com Deus e com o tempo, esquece,
tá? Que Deus vai cuidar do teu coração aí, e o tempo vai se incumbir disso também. Se você aí no seu matrimônio tem pequenas ou grandes situações que precisam do perdão, aproveita esse vídeo para ser o incentivo, a motivação que talvez você precisava para dar esse passo. Uma coisa também, Dé, que ajuda muito é as pessoas fazerem memória das situações boas que viveram no matrimônio. Sentarem para conversar sobre as coisas boas, relembrar momentos bons, quando o filho nasceu, na celebração do matrimônio, na viagem que fizeram. Deus abençoe e visita a nossa livraria. livraria.deitiba.com.br, tem muito livro muito interessante para nossa formação cristã lá, tá? É isso aí. Deus abençoe. Tchau. Tchau.